Você conhece a marcha lenta da Revolução? Plínio Correia de Oliveira cunhou esse termo para conferir àqueles indivíduos na sociedade que se dizem não radicais, mas que fazem prosseguir com uma aparência de moderação os conceitos progressistas e revolucionários que vão degenerando a sociedade e a cultura. Um termo mais recente, mas que se assemelha muito também, é o de gatekeepers, que significa porteiro na sua tradução literal. Mas o que exatamente esse termo significa? Ele diz respeito sobre supostas figuras de oposição ao establishment que aí está, que na verdade não fazem uma oposição real, ele controla a oposição. Então ele se apresenta como antiglobalista, como um sujeito conservador, mas que ele só te apresenta parte da real situação que nós nos encontramos. Aquilo que é fundamental que você entenda para entender o modus operandi do globalismo, ele oculta, ele te afasta. Fala que isso é infiltrados no meios ou ideias esquerdistas, ele cria uma grande cortina de fumaça para que você não consiga ver a verdade por completo. Gatekeeper é a personificação da falsa oposição. Ele está ali pelo sistema para te fazer acreditar que de uma forma incompleta você está fazendo oposição, quando na verdade só está sendo um peão do sistema que a priori você gostaria de destruir. Dias atrás, o Adrilles Jorge, um comentarista da Jovem Pan, agora do Revista Oeste, enfim, nesses círculos mais neoconservadores, ele esteve no Monarch Talks e nós tivemos uma conversa bastante intrigante para a gente entender o modus operandi dessa galera. Então, sem muitas delongas, dá uma olhadinha como a conversa começa. É uma agenda de censura no mundo livre, né? No mundo que a gente diz globalista, no mundo ocidental, né? Então, em nome da liberdade, você tolhe a liberdade. Em nome da democracia, você tolhe a democracia. Em nome de uma liberdade responsável, você censura, você prende sem processo, o seu devido processo legal. Isso está acontecendo. Bom, até aí não tem o que se discordar, né? É justamente o que nós estamos vendo. O globalismo se impondo no Brasil através do discurso de defesa da democracia, das liberdades, ou seja, ele é um dos nossos. Ele é um cara de direita que quer fazer frente a esse sistema, correto? A ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura do progressismo. Não é de esquerda, não é de esquerda, cara. Nem de direita. Lógico que é. É dos filhos da Globalismo é o quê? São grandes empresas e grandes... De esquerda. Sim, de esquerda. Grandes empresas de Não. esquerda. O globalismo é um neocomunismo disfarçado de capitalismo. Mas o discurso é de esquerda, o discurso é imperialista, o discurso é anti-competição capitalista natural dentro do princípio do liberalismo. A tese central que o Adrilles apresenta logo no começo do programa é que o globalismo, essas forças internacionais, elas são de esquerda, elas são comunistas, elas se travestem de capitalistas, de livre comércio, de liberdades, para então fisgar-nos para o comunismo. Então perceba, ele fala enfaticamente que o globalismo é de esquerda, o globalismo é comunismo. Guardem essas palavras aí, porque a gente vai começar a destrinchar esse discurso. O sonho dele, o projeto do PL das fake news, o que é a essência? Você vai colocar um comitê da verdade lotado no governo, eleito e escolhido por elementos do governo do PT, pra dizer o que é discurso de ódio não, o que é fake news ou não. Mas essa é uma pauta globalista. É os globalistas que estão financiando. Cara, mas é o Lula que vai, é o executivo que vai fazer isso. É os globalistas que tem o dono de tudo. Mas pra o Lula estabelecer o que é verdade ou não da parte do executivo, ele tá servindo a um projeto globalista, mas tá servindo também a sua própria ditadura. E quando ele se aproxima, não dos Estados Unidos, mas da Rússia e da China, e apoia o discurso dessas autocracias, dessas ditaduras, e quando ele apoia ditaduras de países chicanos de quinto mundo, tipo Angola, Cuba, Venezuela, ou coisa do tipo, ele tá querendo criar um nicho de poder também em consonância com a Rússia e a China. O Lula parece que ele tá gaga, parece que ele tá doido, mas é uma loucura com método. Percebam que este é outro ponto fundamental na narrativa deles. Ele diz que o Lula foi eleito pelo bloco globalista ocidental, mas que existem outros focos de poder no mundo, e que o Lula está se utilizando do globalismo, que comete essas censuras em nome da democracia, para então, através do PL das fake news ou da censura, conseguir centralizar o poder e se desligar desse bloco para fazer uma ditadura nos moldes bolivarianos ou chineses. É isso que ele coloca aqui. Eu tenho um princípio que é o seguinte: as redes sociais foram a revolução do homem comum, tá? Ele não precisava de um ventríloco. O que era o ventríloco que falava pelo homem comum? Era as grandes mídias. Ou seja, aqui no Brasil, o Estadão, a Folha de São Paulo, a Rede Globo, que dominava 90% do monopólio de comunicação. Quando o ser humano comum começou a falar por si mesmo, não só no Brasil, como no mundo, você percebe o que aconteceu. A geopolítica mundial
geral mudou. O Trump, que é um outsider, foi eleito nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o Erdogan, lá na Hungria. Ou seja, uma série de pessoas, não tô nem... O Lula, ele sai do escopo do globalismo. Ele foi eleito pelas elites globalistas para se contrapor à voz do homem comum representada pelo Bolsonaro. Mais uma vez, não estou julgando o mérito do Bolsonaro. Dando continuidade à narrativa dele, então ele reforça o ponto de que o globalismo queria frear essa grande mudança que aconteceu com a voz do homem comum que ele descreve, que seria o padeiro, borracheiro, pedreiro, enfim, seria essas camadas populares que conseguiram ter voz com a internet. E ele diz que calhou do globalismo eleger o Lula para conseguir calar a ascensão desses grandes populistas apoiados pelo povo. E o desfecho que ele coloca é que o Lula, neste momento, estaria em um processo de transição para se livrar do domínio dessas oligarquias globalistas que o colocaram no poder, para tentar se aproximar do comunismo à la bolivariano. Até aqui é uma análise conjuntural dele. Não tem nada de errado ou certo. É simplesmente uma análise que ele está jogando. Então vamos assistir mais um pouquinho para a gente entender qual que é a forma de combater esse globalismo comunista a qual ele se refere aqui. Com o governo, a não ser que o Lula dê um cavalo de pau e coloque um ministro liberal, o Paulo Guedes II da vida lá, e aí melhora a economia. Mas... O Paulo Guedes, ele é um globalista, pô. Aqui é um ponto importante porque ele fala que as medidas que o PT adota para tentar se aproximar dos regimes mais ditatoriais, isso levaria a economia pro buraco. E a única forma de evitar isso seria um ministro à la Paulo Guedes, um liberal que salvaria a economia. Os liberais são totalmente favoráveis à globalização, justamente a porta de entrada do globalismo. Se você começa a olhar aí, todos os grandes grupos de esquerda são financiados por ONGs de banqueiros ou propriamente por grandes empresas internacionais. Quem não lembra aí do Burger King, por exemplo, fazendo vira e mexe propaganda com bandeirinha. É um contrassenso você se dizer contra o globalismo, mas favorável à globalização. Um leva o outro. A mão que financia o progressismo é o mercado internacional. E é justamente isso que o Monark já aponta, já pega essa contradição direto no pulo. Você tá falando, o Paulo Guedes é globalista. Pode ser globalista do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista comportamental ele não é. A ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura do progressismo. O Paulo Guedes é globalista. Pode ser globalista do ponto de vista econômico. A ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura do progressismo. E aí você tem, dentro desse globalismo, você tem uma coisa boa, que é o liberalismo econômico, que melhora a vida da população. A ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura do progressismo. Ah, então o Paulo Guedes é um globalista bonzinho? Então o globalismo, que era literalmente esquerda, era literalmente comunismo? Então, na verdade, o globalismo é bom do ponto de vista econômico, que vai financiar o progressismo social que contamina os seus filhos de você aí que tá assistindo? Isso tem alguma lógica pra vocês? O globalismo, que era o mal encarnado, agora tem uma face boazinha, desde que seja pró-mercado? O mesmo mercado que vai financiar a esquerda? Falar pra O você. inimigo é Lula. Não é, porra, não é o Lula, cara. O inimigo é o Xandão. O Lula é um peão, porra, ele é uma peça. Mas é que a gente ele é pode uma tirar. peça inútil. Tá, se tira ela, mas o jogo continua o O mesmo. Alckmin é menos ruim que o Lula. Não é. É. Não é. É melhor um liberalismo globalista, em essência, sem a parte comportamental, que um governo esquerdista declarado, aliado de modelos de capitalismo de Estado, como existe na Rússia, como existe na China, que são autocracias completas. Você vai tirar um peão? Ok. O Lula é um peão horrível, odeio ele. Tira ele. Vamos pra um outro peão, vamos pro Alckmin. Da hora, conseguimos. Vencemos? Não, não vencemos, não. Não fizemos nada, não mudamos nada. Eu tô falando que você pode trocar Se ele peças muda a do política tabuleiro. econômica, melhora pro povo Só que ele brasileiro. não vai mudar, cara. Isso que eu tô te Não falando. sei, o Alckmin nunca foi um cara de esquerda, ele se vendeu ao sistema. Você quer que Esse ponto as coisas ficam desveladas, porque até o Monark já pegou o que ele estava tentando fazer ali. Ele tá dizendo que o inimigo não é o globalismo internacional. O problema central tá aqui. Tá, é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Não que eles não sejam problemas nacionais, é claro que são. Mas o que confere poder real a eles são as oligarquias internacionais. É o globalismo. São os magnatas, banqueiros que financiam tudo quanto é grupo aí, Open Society, Ford Foundation e afim. Se você não corta este mal, não adianta nada você ficar combatendo as forças nacionais. Porque do que adianta você ter um Alckmin com a economia voltando a subir, se você tá tendo propaganda de tudo quanto é excrescência progressista para os seus filhos e, assim, as gerações vão crescerem. E essa esquerda globalista vai tomar o poder do mesmo jeito. Percebe como é burro o argumento de que você tem que salvar a economia, tem que derrubar os inimigos nacionais, em vez de ter um combate completo
tanto contra os inimigos nacionais, quanto principalmente os internacionais, que é quem sustenta toda essa palhaçada? Eu acho muito perigoso essa teoria da conspiração, dizer que grandes conglomerados estão dominando como todos os presidentes da República como se fossem marionetes. Calma, existem blocos de oposição dentro dessa expectativa de poder. Eu acho que tem o que a gente conhece, a elite no Brasil, hoje, Monarca, chama. Existem duas pessoas que mandam no país. O Lula e o Alexandre de Moraes. Essas pessoas são visíveis. Ou seja, você tem que confrontar as pessoas que estão visíveis. Porque você não tem meios, ô meu caro monarca, já que a gente é simples formiguinha, de confrontar o dono da BlackRock, eu não sei nem a porra do nome. Senão você fica falando, todo mundo é manipulado, ninguém faz nada, então todo mundo tomar no cu, tudo felicinho, porque existe um poder que a gente nunca vai chegar a alcançar. A gente tem que agir e lutar com as armas que a gente tem, meu filho. Aqui eu acho engraçado, porque ele vai e fala que o globalismo é literalmente de esquerda, que o globalismo é o grande inimigo lá no começo do programa, e agora ele vira pro monarca, que tá começando a acertar as críticas dele nos pontos certos. E aí qual que é a primeira posição que ele toma? A posição defensiva daquele discurso que a própria grande mídia tem. Ah, isso aí é tudo teoria da conspiração. Ah, isso aí é anti-nananana. Isso aí é preconceito. Isso aí é coisa de lunático. Ah, você nem sabe o nome desses caras. Você não tem que olhar para quem realmente está comandando o jogo. Você não tem que olhar para o seu verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é o lacaio, é o peãozinho aqui, é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele é o cara que faz uma grande cortina de fumaça quando alguém está quase conseguindo compreender a verdadeira natureza do jogo. Quando você começa a chegar nos nomes dos grandes magnatas que bancam essa palhaçada toda, quando você começa a colocar na mesa os reais donos do mundo, aí é estranho como essa galera que supostamente é de direita, de oposição, se contorce todo para defender esses senhores. É incrível que quando você começa a acertar os pontos certos, esses caras que se dizem anti-mídia, que se dizem oposição, começam a replicar os mesmos chavões da grande mídia e da esquerda. Ai, você não pode falar isso porque isso é teoria da conspiração. Ai, você não pode falar isso porque isso é anti sei lá o quê. Estão sacando o jogo do cara? Sim. Você não acredita que existe uma máquina internacional Eu acabei de política? concordar Você acredita com que ela existe? Acredito, mas ela não é absoluta, poderosa, total, holística. Ela não é poderosa. E nada que você não puder fazer no seu estado, na sua comunidade ou no seu país. Ou seja, lutemos agora aqui contra o governo, porque depois vai dar tudo certo. A gente não pode lutar contra a BlackRock, então a gente derruba o Lula. E assim, vai entrar outro cara que também é comandado por grandes bancos internacionais, mas aí não tem problema. Pelo menos não é o Lula, né? Ou seja, ele quer enxugar gelo e manter a gente na mesma merda, sendo dominados e colonizados do mesmo jeito. Sabe, se essas pessoas querem dominar todo mundo de uma maneira a estabelecer um comportamento objetivo, a gente estabelecer sabe, governo, já ser colocado e você já viu o Fórum Econômico Mundial? Vai estudar, porra! Você tá sem informação. Ou seja, esse tipo de discurso, que é a perversão desse globalismo, deixa as pessoas divididas entre brancos e negros, mulheres e homens, transexuais e heterossexuais, ou seja, faz uma série de divisões para dividir, como diz o Império Romano lá, e reinar. O Zuckerberg, o George Soros e outros, etc., se unem contra essa voz do homem comum e se unem também, em grande parte, aos CEOs das redes sociais, que começam a censurar, tolher, coibir essa voz do homem comum. Essa parte aqui é sensacional, porque ele começa a entrevista falando justamente que a tática do globalismo é a sua força de dividir para conquistar, efeitos práticos na sociedade. Ele chega até a citar mesmo o nome de grandes empresários que têm uma linhagem mais globalista, como os Soros, o Zuckerberg e afins, que censuram e financiam grupos de esquerda enquanto batem em grupos mais nacionalistas. Ele admite propriamente a tática e admite como um problema sério e claro, à luz do dia, a atuação dos globalistas. Para agora, quando ele é espremido pelo monarca sobre nós temos que combater esses caras e não os pés de galinha nacional, aí ele fala, não, aí você tá louco, qual que é? Esses caras não são tão poderosos assim. Ué, mas no começo da entrevista você tava falando que eles eram poderosos sim, que o PL era globalista, de que eles dividem e conquistam. Ué, É uma agenda de censura no mundo livre, né? No mundo que a gente diz globalista, no mundo ocidental, né? Então, em nome da liberdade, você tolhe a liberdade. Em nome da democracia, você tolhe a democracia. A ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura do progressismo. por que você mudou de opinião em menos de uma hora? Você tá igual o cara da teoria da conspiração, que acha que o grande empresário de direita chega no ouvido do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique, eu sou da época que o Fernando Henrique era de direita. Fala assim, você vai destruir a população. Não é assim, cara. Ah, não é assim não, é? Nossa, que foto estranha essa aqui, não é mesmo?
Sim, as pessoas sabem sim. Não que sabe, pergunta pro Zé da Faxina que Não, mora a aqui nesse humanidade centro. sabe. Quem é Rothschild? Quem é Não, Rockefeller? isso não é segredo, tá ligado? Aí você vai matar o Rockefeller, o que você vai fazer? Não, o que você pode fazer contra Primeiro ele? a gente... Aqui é outro argumento covarde, porque ele fala que o senhor da faxina não sabe quem é Rockefeller, então você não tem que combater ele. Pra que você vai combater o verdadeiro mal? E aí você tem que ir para as respostas mais imediatas e não eficazes. Isso aqui é um argumento puramente anedótico. Ele ainda complementa perguntando o que você vai fazer. Bom, meu amigo, quando você tem um oponente que você não pode ir lá e matar ele porque ele tá fora do seu país, o que você pode fazer é blindar o seu país, fechar a economia ao capital desses caras. Qual que é a porta de entrada deles? Eles precisam que os países aceitem os seus comércios, as suas ONGs, as suas fundações. Se o país se fecha completamente a este capital internacional, adivinha, ele não tem como financiar cupinchas aqui dentro, nem como dividir e conquistar, como você mesmo citou. Ah, você quer saber como derrotar esses caras? Como combater eles? Que tal parar de replicar a narrativa de que o globalismo econômico é bonzinho? Engraçado, né? Você reclama de quem quer combater o globalismo, mas ao mesmo tempo você defende com unhas e dentes o mecanismo que eles têm para entrar no país, que é através dessa teoria econômica do livre comércio, da globalização. E aí, você tem, dentro desse globalismo, você tem uma coisa boa, que é o liberalismo econômico, que melhora a vida da população. A humanidade é assim, é bem e mal, é dicotômica a vida É inteira. bem simples. O negócio que eu tô falando... Combate o Xandão e o Lula que você vai chegar no bem. Ah, é. Ou seja, não combate de verdade nada. Vamos só criar um espantalho nacional e a gente finge que a luta tá ganha. As coisas ficam do mesmo jeito, mas a gente acredita que ganhou. Não tá bom, não? Se você chegar pra falar, a família Rothschild, a família Rockefeller é responsável por esse globalismo, você vai fazer o quê? Você vai dizer lá pro o quinto, oitavo, 80º descendente da família Rockefeller, você defende o globalismo, você é o mal imperial, o cara vai rir da sua cara, fala, eu tenho dinheiro, e daí? O que eu posso fazer? O que você acha que eu quero fazer? Agora, se você disser pra um juiz corrupto, pra um presidente da Câmara corrupto, pra um ministro da Justiça corrupto, tô falando em abstração, que ele é corrupto, transformar isso, a corrupção dele na possibilidade de uma CPI investigativa, de um processo de cassação de mandato de alguém que esteja conspurcando a República, aí você tá fazendo uma coisa objetiva. É simples, meu ponto. Entendeu? Você combater com as armas que tem os inimigos visíveis dentro da sua realidade objetiva. Esse argumento simples do ponto dele é justamente a defesa dos canalhas, é a defesa do mal. É como se a gente estivesse aqui falando sobre combate ao tráfico de drogas e a gente falar, olha, a gente não sabe quem é o real traficante, então vamos ficar prendendo pra sempre os aviãozinhos que a gente resolve o caso. Ora, não é assim que funciona. É lógico que você tem que prender o cara que tá na boca de fumo, o aviãozinho e tudo mais, mas você tem que desbaratinar o cabeça também. Você tem que pegar o complexo todo, não é um ou outro. E o globalismo é a mesma coisa. Não é só derrubar os lacaios nacionais a serviço do globalismo. É conseguir se defender da onde vem essa fonte de poder. Mas é lógico que você cria uma dualidade justamente para ficar preso em um combate ineficiente, mas que serve para iludir os senhores do WhatsApp, que serve para manter a militância ativa, que serve para pedir Pix para garantir seu empreguinho nos jornais que você trabalha, né? Manter o inimigo aqui dentro também é bem lucrativo para você. Mas nos Estados Unidos ninguém sabia quem eram os Rothschild, quer dizer, ninguém sabia, ninguém lutava especificamente contra o Rothschild ou contra os Rockefeller, mas lutava contra um governador de estado que eventualmente era racista, contra um segregacionista, contra um sujeito E os que era Estados Unidos chefe da acabaram esses Ku Klux caras, Klan, eles perderam. entendeu? Os americanos, o americano perdeu o país dele, pô. Aqui eles começam a falar sobre os princípios da sociedade norte-americana e o Adrilles joga essa, que ninguém sabia quem eram esses grandes magnatas. E o próprio Monark refuta ele ali mesmo. Exatamente, eles não sabiam e agora o país deles é dominado por uma grande oligarquia. O Adrilles fala como se os Estados Unidos fosse algum exemplo. A China é muito melhor, é muito pior do que os Estados Unidos. Não, mas é muito pior que os Estados Unidos. Você acha que não? Eu acho que não. Cara, os caras matam muçulmanos, os caras tolhem as pessoas. E o os caras americano perseguem as não? pessoas. E o americano não? Não, não é diferente. Eles não invadiram o Iraque, não? Cara, mas eles Eles invadiram invadiram o país que Afeganistão, não? eventualmente era um potencial perigo. Ah, pro para, mundo. você... O que eu Bilhões. ataco em você violentamente é o seu relativismo, que é um princípio de esquerda. Os caras matam muçulmanos, os caras tolhem as pessoas. E os o caras americano perseguem não? as pessoas. E o americano não? Não é diferente. Eles não invadiram o Iraque, não? O que eu bilhões em você violentamente é o seu relativismo, que é um princípio de esquerda. O Bolsonaro... E o americano não é diferente. Eles não invadiram o Iraque, não? O que eu bilhões em você violentamente é o seu relativismo, que é um princípio de esquerda. Desgraça, meu Deus! Eu prefiro ter, como xerife do mundo, um país que defende liberdade e ninguém tem que democracia. ser o nos Estados xerife do Unidos. mundo. Mas tem que ter, porra, porque tem gente ruim. O Estado é feito pra que haja xerifes. O Estado é feito pra que o cara que é mais forte não estupre a menininha. O Estado é feito pra que o criminoso não roube a propriedade privada do seu vizinho. É por isso que o Estado existe. Qual é a cultura melhor? A gente volta ao começo da história.
O que é pior? Você ser dominado por um império americano, que tem por valores básicos a democracia e a liberdade, ou por um império soviético, que tem por valores básicos a autocracia, a ditadura e o sufocamento das liberdades essenciais do cidadão? Aqui fica muito deflagrado. Ele não só não correlaciona fatos básicos, como grandes globalistas residirem ou terem contatos estreitíssimos com os Estados Unidos, ou seja, isso já demonstra que os Estados Unidos não pode ser um aliado estratégico, haja vista que a principal força inimiga da soberania brasileira é o globalismo, mas também ele cai em uma dicotomia que ele já apresenta um cenário onde a soberania não pode existir. Você não pode procurar um sistema, um modelo próprio, uma posição propriamente brasileira. Não. Qual você prefere? Ser colonizado pelo modelo soviético atrasado comunista ou pelos Estados Unidos, que são democracias muito bonitinhas, mas que faz tudo aquilo que ele falou no programa, no começo do programa, que o globalismo faz. Você lembra? Então, em nome da liberdade, você tolhe a liberdade. Em nome da democracia, você tolhe a democracia. Em nome de uma liberdade responsável, você censura, você prende sem processo, o seu devido processo legal. Isso está acontecendo. Bom, engraçado, não é mesmo? Aparentemente, o que ele tava falando de combater o globalismo no começo do episódio já não vale muito mais, né? Então existe uma guerra de uma espécie de darwinismo cultural em que melhores elementos culturais vencem. E os melhores elementos culturais da nossa sociedade moderna, ocidental, são hoje a democracia, o cristianismo, o acolhimento, o perdão ao próximo, a própria princípio de tolerância. Tolerância à cultura diferente, tolerância a culturas distintas, mas você não pode tolerar, que é o que acontece com esse relativismo moral antropológico, quem queira te destruir. Isso aqui chega a ser inacreditável. Ele joga à baila o darwinismo social, que é literalmente a base dos nacionalismos xenófobos. Isso já é bastante complicado para se defender em uma entrevista que não vai ser replicada para poucas pessoas. E esse é um dos piores argumentos para você combater o multiculturalismo. A grande questão aqui é que ele aponta que só a sociedade liberal democrática é capaz de comportar essas diferenças e que ela não persegue. Só que é engraçado porque as razões da Revolução Iraniana, por exemplo, foi justamente a deformidade a qual a cultura ocidental trouxe para o Oriente Médio, distorcendo e tratorando completamente a cultura tradicional deles. Ora, foi uma ofensiva muito pior do que os imigrantes árabes fazem na Europa hoje. O Ocidente atacou a cultura tradicional deles com muito mais violência, com muito mais profundidade do que eles tentam fazer com grupos de imigrantes hoje na Europa. Mas na narrativa do Adrilles, a cultura liberal, democrática, secular, ela é totalmente, ela é inofensiva, não é mesmo? E mais engraçado ainda, ele elenca princípios cristãos na democracia liberal. Agora, meu amigo, a democracia liberal, ela é laica. Desde a ascensão dessas democracias liberais no Ocidente, em países que eram realmente cristãos, é esse regime que está secularizando aquelas populações. É este regime que cada vez mais censura os preceitos cristãos e até mesmo comunidades cristãs. Ou seja, você dizer que a liberal democracia americana é um regime de valores cristãos é no mínimo ridículo, haja vista a nossa própria atual circunstância. Os Estados Unidos nunca invadiram uma democracia liberal. Invadiram o quê? O Afeganistão pra tentar implantar uma democracia lá. Mas não é tirando, o americano não é tirando. Não, se você fica na sua lá, faz a democracia, você fica tranquilo. Ou seja, os Estados Unidos nunca invadiu um país que não fosse uma democracia. Se você for uma democracia liberal, ou seja, se você faz exatamente o que os Estados Unidos quer, você pode ficar tranquilo sem ser ameaçado de uma invasão. Mas o argumento não era que a democracia liberal permite a convivência e a liberdade? Mas que liberdade é essa que só pode existir se você for literalmente igualzinho àquele país? Ou seja, se você pisa fora da régua, é bomba na sua cabeça. Ou seja, parece que esse cara tá mais comprometido em defender os Estados Unidos e o globalismo do que com a verdade. É o bem e o mal. O bem pode fazer o mal circunstancialmente. A Rússia é o grande Satã universalmente. É isso aí. O bem pode fazer o mal circunstancialmente. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas quem define o que é bem ou mal é você com a sua ótica liberal, relativista e basicamente secular? Parece complicado essa sua definição de bem e mal, né?
Eu quero lutar com um xerife bonzinho que leva a democracia e liberdade aos Estados Unidos. Por que a Ucrânia, que foi um país invadido, está tendo o apoio e solidariedade de todo o Ocidente e dos Estados Unidos e do mundo globalista? Aí você tem que torcer pelo quê? Pelos globalistas. A ditadura globalista é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura do progressismo. Não é de esquerda, não é de esquerda, cara. Aí você tem que torcer pelo quê? Pelos globalistas. Que pronto. Você tá sendo relativista, Mas cara. há certas coisas... Essa parte é maravilhosa, porque ele fala do relativismo monárquico, fala, mas ele começa o programa falando que o inimigo é o globalismo, que a esquerda é globalista, e que agora você tem que defender o globalismo? Você tem que se aliar com o xerife do mundo, você tem que ser um subalterno a ele, porque é melhor ser colonizado pelos Estados Unidos do que pela Rússia. Qual é a cultura melhor? O que é pior? Você ser dominado por um império americano, que tem por valores básicos a democracia e a liberdade, ou por um império soviético, que tem por valores básicos a autocracia, a ditadura e o sufocamento das liberdades essenciais do cidadão? Então, peraí, não era pra gente combater o globalismo? O globalismo é um neocomunismo disfarçado de capitalismo. E agora você tá falando que a gente tem que defender ele Mas você tem que torcer pelo quê? Pelos globalistas. e ser uma colônia dele? Caramba, hein? Eu acho que a ONU, que fica só observando que foi lá na Venezuela e fica lá falando, ó, tem estupro, tem tortura, tem autocracia, tem compra de deputado, tem compra de juiz, tem compra de... Tem tá merda. Os Estados Unidos também. E a ONU não faz nada. A ONU deveria intervir. Você seria contra os Estados Unidos invadirem a Venezuela e tirarem o Maduro a tapa? Sim. Eu seria a favor. Opa, novamente, no começo ele abre reclamando das interferências globalistas nos Estados-nações. É uma agenda de censura no mundo livre, né? No mundo que a gente diz globalista, no mundo ocidental, né? Só que agora ele, inclusive falando sobre um órgão que ele define como globalista, ele fala que a ONU é globalista, ele tá pedindo para um órgão globalista agir militarmente para invadir um Estado-nação soberano, pelo qual ele não concorda e acha que o globalismo tem legitimidade para entrar em um país e ditar como ele tem que ser? Caramba, hein? Que grande conservador, que grande combatente, patriota, antiglobalista, não é mesmo? Isso que é um homem de direita conservadora, né? Esse aqui é o globalismo conservador. A Rússia nunca teve democracia. A China nunca teve democracia. O Brasil e eu nunca não teve quero democracia. isso. Teve um arremedo de democracia. Mas, caralho, se aqui virar uma ditadura mesmo, como tá virando, então aí os Estados Unidos está justificado em começar a bombardear aqui. É claro, mas não é tirando, o americano não é tirando. Não, eles se são você super fica na legais. sua lá, faz a democracia, você fica tranquilo. Qual é o país menos merda do mundo? Americanos, Estados Unidos. Viva os Yankees que querem levar a democracia pro mundo. Querem levar a liberdade. O Satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O Satanás existe! Opa, parece que agora ele parou de usar a máscara e tirou de vez, né? Ele, em vez agora de se fazer um antiglobalista, ele defende que, inclusive, caso seja necessário, o globalismo tem e ele apoia a autorização de forças globalistas virem interferirem abertamente no Brasil e nos colonizarem. Bom, a gente pelo menos conseguiu ver a face clara e limpa desse sujeito referente às suas ideias. Vocês entenderam como o gatekeeper é perigoso? Na Jovem Pan, para o mainstream, vários conservadores ficam jogando cortezinhos de vídeos desse cara no WhatsApp, falando, não, ele é de direita, ele é patriota e não sei o que. Tá vendo aí como é perigoso esse discurso? E o meio dos conservadores é cheio desses sujeitos que se dizem antiglobalistas, mas que quando eles começam a abrir a boca um pouquinho só, eles já entregam todo o ouro. Eles dizem abertamente que o Brasil tem que ser vassalo do globalismo e, se necessário, os globalistas têm autoridade para invadir e fazer o que quiser conosco pela democracia liberal. Se você é um nacionalista, se você é um patriota, você não pode de forma alguma, por motivo lógico, concordar com um sujeito dessa estirpe. Cara, você fala igual o Holiday. Tem pessoas que seguem o mesmo discurso. Não, você segue o mesmo discurso. Você acha que os Estados Unidos igualam... Opa, o monarca tá percebendo que existem vários caras na direita que têm o mesmo discurso, que rezam a mesma cartilha e que falam as mesmas coisas pró-globalismo simplesmente para enganar a direita e levar a uma oposição falsa? Bingo! Bem-vindo à guerra híbrida. Você acha que esses caras fazem isso por exercício de consciência? Você acha que existe alguma honestidade nessa forma de defender as ideias? Nessa forma mascarada de enganar o povo? Bom, eu não posso dar minha opinião aqui, não é mesmo? Mas eu acho que os fatos falam por si. O próprio Adrilles se desmentiu ali mesmo, não foi? Mas você tem que torcer pelo quê? Pelos globalistas. Existe a disforia de gênero, e sempre existiu, só que hoje tem uma solução que não havia no século XIX. Hoje, pela medicina, pela tecnologia, pela ciência, você pode parecer muito
Eu sou meio da direita travequeira. Alguns transexuais me deixam confuso. Aí chega um católico. Não, você tá conspurcando a sua natureza de homem e de mulher. O que eu Bilhões! ataco em você violentamente é o seu relativismo, que é um princípio de esquerda. Não, matar eu e você